Uma vida frutífera. Jesus disse: aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto. João 15, verso 5. Como posso permanecer em Jesus? Jesus nos convida em Mateus 11, verso 28. Venham a mim. Todo aquele que veio a Jesus também é convidado a permanecer nele. Isto está claro em João 15, verso 4. E como isso funciona? Está em mim, e eu em vós. Permanecer em Cristo significa receber constantemente de seu Espírito. E também significa ter uma vida de inteira entrega a seu serviço, como a escritora Ellen White nos aconselha no livro O Desejado de Todas as Nações, página 479. Essa explicação realmente abriu meus olhos e me deu clareza para minha caminhada com Deus. Para mim, esse é o segredo para uma vida cristã feliz e abundante, como está escrito em João 15, verso 11. É minha oração e meu desejo especial, que este livro mostre a muitos o caminho para uma vida alegre e completa. Qual é a correlação entre os 3 livros da série Passos para o Reavivamento Pessoal? O livro 1, Passos para o Reavivamento Pessoal, cheios do Espírito, fala sobre como você pode experimentar isso. Trata-se de pedir e receber constantemente o seu Espírito. O livro 2, Permaneça em Jesus. Como fazer isso? É sobre como ter uma vida de entrega completa a Jesus Cristo. O livro 3, Colaboradores de Jesus cheios do Espírito. Fala sobre como se tornar um colaborador cheio do Espírito. É sobre se entregar sem reserva ao seu serviço obtendo todas as boas consequências. A nossa experiência tem mostrado que este estudo tem verdades preciosas, é particularmente abençoado quando, após o estudo pessoal, uma devoção diária comum é realizada em dupla, como por exemplo, o estudo em conjunto, entre casais. Pode ser ainda mais enriquecedor se, semanalmente, em um grupo de amigos, grupo de estudos, células ou um pequeno grupo, se juntarem em oração, troca de ideias e conversas sobre os temas de cada capítulo. Que Deus os abençoe ricamente. Dia 1, Prefácio. Viva com entusiasmo e vitorioso por meio de Jesus. Como posso ter sucesso como cristão? Que promessas Deus nos dá para uma vida de sucesso? O que é sucesso na vida? Cada um define o sucesso de forma diferente. Quando se pensa neste assunto, a maioria das pessoas pensam em dinheiro, influência, poder e fama. Naturalmente, isso pode ser mencionado como um tipo de sucesso, mas o sucesso na vida não é uma vida plena em um sentido mais profundo? Em 1923, os 9 homens mais ricos do mundo, naquela época, se reuniram em Chicago para uma conferência. Ninguém sabe exatamente o que eles discutiram. Mas, 25 anos depois, alguém investigou para descobrir o que havia acontecido com eles. Quase todos eles faliram, fugiram, foram presos por fraude ou morreram de ataque cardíaco ou suicídio. Eles foram incrivelmente ricos e alcançaram grande influência e poder. Mas eles não tiveram verdadeiro sucesso na vida, nem mesmo sucesso econômico duradouro. Jesus disse: porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. Lucas 12, verso 15. Eles haviam esquecido algo vital em suas vidas. Um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. A Bíblia chama isso de o estar em Cristo, 170 vezes, ou o nascer de novo em João 3, em versos 1 a 17 ou o nascido de Deus ou em 1 João 5, verso 18. Cristo vive em nós, quando somos cheios do Espírito Santo. Deus nos promete sucesso em Cristo, ou seja, sucesso na vida. Ele nos acompanha em nossa jornada pela vida. Ele assume a responsabilidade, quando nos mantemos próximos e constantemente conectados a Ele. Além disso, Ele nos dá suas maravilhosas bênçãos espirituais e sua vida eterna. A escritora americana Ellen White declarou: o conhecimento desse mistério fornece a chave de todos os outros. Abre a pessoa os tesouros do universo, as possibilidades do desenvolvimento infinito. Livro Educação, página 172. De acordo com o mundo, o sucesso é baseado na autodeterminação. Meu ego determina quase tudo. Quando pegamos esse caminho, somos pessoalmente responsáveis pelos resultados. Temos que lidar com todos os problemas e limitações humanas.
Sim, uma pessoa pode experimentar o sucesso temporariamente. E, no entanto, este caminho termina em condenação conforme descrito em Apocalipse 14, versos 17 a 20. Quais são as promessas de Deus para o sucesso? Temos um Deus maravilhoso e engenhoso. As promessas são vitórias preparadas para nós. Jesus disse que veio para nos dar vida em abundância. A Bíblia nos promete verdadeiro sucesso, embora essa expressão não seja usada literalmente. Por favor, estude as seguintes passagens. Salmo 1 diz: quem quer que siga o caminho de Deus, irá ser como a árvore plantada à margem de águas correntes. Josué 1, versos 7 a 9 diz: o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andes. Provérbios 3, versos 5 e 6 nos fala: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Em João 15, versos 1 a 17, Jesus nos fala sobre o fruto. No verso 5 lemos: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Deus e os seres humanos trabalham constantemente em colaboração nesse processo. Um exemplo prático de sucesso. Quando eu tinha 19 anos, fiquei extremamente impressionado com as ações de Daniel. O primeiro capítulo do livro de Daniel impactou minha vida inteira, como uma grande bênção. Isso também se aplica à minha trajetória profissional, tanto na área econômica, quanto no trabalho pastoral e missionário. Daniel, um prisioneiro de guerra, tornou-se um grande estadista e chanceler em 2 impérios mundiais e foi o profeta de Deus. Hoje, ele ainda é altamente respeitado por cristãos, muçulmanos e judeus. O início da carreira de Daniel. Que tipo de pessoa era Daniel e seus companheiros cativos? O capítulo 1 revela. Verso 4. Eles eram jovens, saudáveis, bonitos, inteligentes e sábios e vinham de lares devotos. Além disso, eles eram príncipes da família real. Eles vieram da Judeia. Eles eram reféns e prisioneiros de guerra. Verso 5. O grande rei Nabucodonosor queria conquistar esses jovens. Ele queria cultivá-los particularmente. Ele ordenou que eles recebessem comida e vinho. Como consequência, Daniel e seus amigos tiveram um problema. A comida saborosa e suntuosa da mesa do rei contradizia as ordenanças da Bíblia. O que Daniel e seus amigos deveriam fazer? Como prisioneiros de guerra, eles eram completamente dependentes da boa vontade do rei. Certamente, eles consideraram profundamente e consultaram a Deus. Eles tiveram que tomar uma decisão. Ou comer e beber em silêncio o que foi colocado diante deles, contra sua consciência, ou procurar uma alternativa diferente. Somos informados apenas sobre a decisão de Daniel, mas certamente todos concordaram. Verso 8. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa real. Daniel decidiu ser fiel a Deus e não comer alimentos impuros. No decorrer do tempo, vemos que essa foi uma decisão fundamental para toda a sua vida. Daniel também não queria aceitar nenhuma oferta mundana no futuro, o que o faria ser infiel a Deus. Ele queria seguir as ordens bíblicas. Daniel certamente estava familiarizado com o livro de Josué e a incumbência que Deus deu a Josué. Uma pequena dica é esta. Estude Josué 1, versos 7 a 9 e aprenda de cor. Veja uma versão que eu gosto muito deste texto bíblico. Verso 7. Sempre siga a palavra de Deus. Não se desvie para a direita ou para a esquerda, para que você tenha sucesso. Verso 8. Ocupe-se constantemente com a palavra de Deus e haja de acordo com o que está escrito, então você terá sucesso. Verso 9. Seja confiante e corajoso. Não tenha medo de nada. Porque Deus está com você, onde quer que você vá. Ele assume a responsabilidade. Ele nos dá força, alegria e sucesso. Essa primeira decisão já mostrava claramente que Daniel vivia em completa devoção a Deus. Esse é o ponto-chave para o sucesso de acordo com Deus. Sempre tome decisões como Deus, em seu amor, quer, e não como eu quero ou como alguma autoridade sugere ou diz. Quão importante é a decisão em nossa vida? A capacidade de tomar boas decisões governa toda a nossa vida.
O luxuoso navio de passageiros, o Queen Elizabeth, pesava 1.300 vezes mais que seu leme, que conduzia o enorme navio. Esse leme é um paralelo à nossa capacidade de tomar decisões. As decisões podem ter um grande impacto. Quando decidimos fazer a vontade de Deus e dar os passos necessários, Ele nos fornecerá a ajuda necessária. Ele nos acompanha. Então, experimentamos um trabalho de equipe divino-humano contínuo, pelo qual Deus assume a responsabilidade. Daniel e seus amigos tomaram uma decisão de acordo com a vontade de Deus. Que passos eles deram a seguir? Eles fizeram o que podiam e Deus providenciou uma solução para o problema. Como podemos lidar melhor com decisões difíceis? Daniel 1 verso 8 diz: "E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos." Que método eles usaram? O método de solicitação. Isso se dá de uma forma totalmente diferente, quando expressamos nossa preocupação como um pedido em vez de dizer: "Eu não vou fazer isso", ou "eu não quero isso", ou "isso está fora de questão". Um pedido expressa confiança. Quando expressamos um pedido, as chances de que a pessoa que estamos nos dirigindo tente nos ajudar são maiores. Mas quando fazemos exigências ou expressamos uma recusa em tom hostil, a pessoa será influenciada negativamente. Eles estarão mais inclinados a mostrar quem tem a palavra final. Aprendi essa perspectiva importante em um retiro para jovens e nunca me esqueci. Tenho agido de acordo com essa perspectiva em toda a minha vida, porque esse é um método bom e correto. Ele resistiu ao teste do tempo. Daniel também acrescentou algo. Ele enfatizou que esse problema era uma questão de consciência para ele. Quando raciocinamos dessa maneira, geralmente compreendemos melhor. Mas nunca devemos, sob nenhuma circunstância, agir contra nossa consciência. Só assim podemos ter paz interior com Deus. Verso 9. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. O que aconteceu aqui? Daniel tomou a decisão de obedecer a Deus. Dessa forma, ele fez tudo o que podia, cuidadosamente pensado e de forma muito educada. E então Deus interveio e comoveu o coração desse superior. Deus fez acontecer. Normalmente, nosso Deus maravilhoso irá intervir em nosso favor. Mas Ele também pode decidir o contrário. Talvez não tenhamos atendido a todas as condições, ou talvez Ele tenha uma perspectiva superior do motivo pelo qual Ele não deveria intervir. De acordo com o versículo 10, o chefe dos eunucos tinha grandes preocupações. Se ele cumprisse o pedido de Daniel, então estaria agindo contra o decreto explícito do rei. Vemos o próximo passo de Daniel no versículo 12. Ele se vira para o mordomo, que supervisionava pessoalmente Daniel e seus amigos. E Daniel continua com o método de solicitação. Além disso, ele faz uma sugestão específica, se ele teve tempo para pensar sobre isso. Ele disse de forma muito educada e amigável ao mordomo: "Por favor, experimente isso por 10 dias conosco." Com esse pedido, ele novamente mostra sua confiança em seu superior. Uma coisa é certa, Daniel não planejava comer comida impura depois de 10 dias. Pelo contrário, ele confiou completamente na intervenção de Deus, quando solicitou: "E peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes, para comer e água para beber." A palavra ali, traduzida por legumes, quer dizer, literalmente, alimentos com sementes. Por que Daniel pediu alimentos com sementes? De onde vem esse termo? O encontramos em Gênesis 1, verso 29, onde é dito: "E acrescentou Deus: Eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento." Isso mesmo, Daniel estava bem familiarizado com a palavra de Deus. Ele pediu o melhor alimento, especificamente o alimento que Deus designou para os humanos na criação, alimentos vegetais. Também tem a vantagem de ser mais barato. Deus fez com que esse mordomo também ouvisse e atendesse ao seu pedido. E, novamente, Deus fez algo maravilhoso. Verso 15.
Passados 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Como resultado, o problema foi resolvido. O que Deus deu a eles? Deu a eles beleza, força e grande inteligência. Deus fez isso acontecer. Mas Deus continuou a presentear. Versículo 17, e no caso destes 4 jovens, Deus achou por bem lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência, e Daniel ainda receberá algo a mais, e sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. O que mais Deus deu a eles? Conhecimento e compreensão e, além disso, para Daniel, o dom profético. Tudo isso Deus deu. Mas isso não foi tudo. Houve outra surpresa no final do treinamento. Lemos no versículo 20. E o rei concluiu que eram 10 vezes mais sábios e instruídos do que todos os magos, místicos e adivinhos que havia em todo o seu reino, e isso em todos os assuntos e matérias referentes ao saber e ao discernimento, sobre os quais o rei os inquiriu diligentemente. Você pode se tornar 5 ou 10 vezes mais inteligente? Só Deus pode dar isso. Deus dá. Esse método mostra como você pode levar uma vida realmente bem-sucedida. Se algo contradiz a vontade de Deus, então tome uma decisão na vontade de Deus. Em seguida, pense cuidadosamente e use o método da solicitação. Seja educado e amigável. Se possível ou quando necessário, sugira uma solução razoável, que esteja de acordo com a vontade de Deus. Então Deus estará conosco. Jesus disse em Mateus 6, verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Talvez você ainda não tenha se rendido completamente a Cristo. Ou, talvez, você se afastou e perdeu seu primeiro amor, como diz lá em Apocalipse 2, verso 4. Quando estamos nessa condição, temos uma atitude completamente diferente e vemos muitas coisas de forma diversificada. E parece o normal para nós. No entanto, em Romanos 8, verso 5 diz: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal, entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Esse texto nos mostra 2 atitudes básicas diferentes, dependendo se somos cheios do Espírito Santo ou não. Quando eu não tinha me entregue completamente a Cristo, ocasionalmente achava muito cansativo e pesado viver como cristão. Mas agora minha vida está cheia de alegria, segurança, força e vitória. Ellen White escreveu: o segredo do sucesso é a união do poder divino com o esforço humano. Livro Patriarcas e Profetas, página 509. É por isso que queremos contemplar questões básicas neste livro, que por meio de um relacionamento íntimo com Cristo nos levará ao sucesso ou, na linguagem bíblica, a uma vida frutífera ou uma vida como um colaborador de Deus cheio do Espírito e conduzido pelo Espírito.